Você sabia que mesmo no século XXI, navios de cruzeiros ainda correm o risco de encontrar piratas? É isso mesmo, eu nunca imaginei, mas eu vim contar pra vocês nesse vídeo. Apesar de parecer uma coisa muito distante, a pirataria moderna existe em algumas áreas específicas, claro, e eu vou contar pra vocês tudo nesse vídeo. Os piratas hoje em dia, eles evoluíram, né? Operam em lanchas rápidas, com metralhadoras, altas tecnologias de armamento. É uma coisa assim sobrenatural, mas é real. E o objetivo deles é roubar, saquear, furtar, arrancar tudo que tem dentro dos navios de cruzeiro. Pode ser qualquer um, inclusive um que você esteja viajando. Embora a maioria dos alvos sejam navios de carga, a gente já teve histórias recentes de navios de cruzeiro com turistas dentro que sofreram ataques de piratas. Um exemplo famoso foi o ataque ao Seaburn Spirit em 2005. As lanchas se aproximaram da embarcação, dispararam metralhadoras automáticas e lançaram granadas. Gente, granada. O barco foi atingido pelos tiros, mas as granadas ninguém acertou. Os piratas não tinham uma boa mira com granada, não. A tripulação tentou não responder, não deu resposta ao ataque que estava acontecendo. Usou apenas um antifalante para tentar dissuadir os piratas. Esse antifalante, ele funciona meio como um distúrbio sonoro para confundir a exata e precisa localização do navio. Um membro da tripulação desse navio ficou ferido, mas nenhum passageiro sofreu ferimentos. Segundo reportagens, o navio de cruzeiro conseguiu expulsar os piratas utilizando canhões de água e com manobras evasivas, ou seja, meter o pé e sair correndo. Mas enfim, o que todo mundo quer saber, onde que esses ataques acontecem? Uma dessas áreas é chamada de Golfo de Aden. Ela fica situada entre o Iêmen e a Somália. É uma das mais perigosas devido à pirataria, especialmente entre 2008 e 2012, onde tiveram assim um boom de ataques de piratas nessa região. O Golfo do Aden, eles têm ataques ali voltados ao tráfico de carga no canal de Suez. Mas sequestros e tripulações de turistas também acontecem, como quando em 2009 uma família dinamarquesa foi capturada. A área até hoje é pouco recomendada por ser, claro, uma região de alta pobreza e também com grandes crises ali políticas. Se você vê um cruzeiro, um destino com cruzeiro para essa região, não vai não. Foge. Outra região que também é muito comum dos ataques piratas é a costa da Somália. Ela fica ali próxima às rotas que os cruzeiros fazem do Mar Vermelho. O litoral da Somália ele tem mais de 3.000 quilômetros e virou nos últimos anos um dos mais frequentados do planeta por delinquentes. Piratas a bordo de navios enviam grupos armados em pequenas lanchas para abordar veleiros, cargueiros e grandes cruzeiros, sequestrando tripulantes e cobrando resgates altíssimos para poder liberá-los. Os piratas da Somália, como são conhecidos, são extremamente violentos e ousados, atacando não somente ali o litoral do país, mas também outros de grandes destinos turísticos como a Tanzânia, o Quênia e o Omã. Essa faixa ali de litorânea de Seychelles até a Tanzânia também é um local extremamente procurado em que os ataques de piratas também são muito comuns. A faixa de mar que vai de Seychelles até a Tanzânia tem belezas naturais que atraem cada vez mais turistas, além de uma movimentada rota marítima. Ambas, infelizmente, atraem também muitos piratas modernos, que não pensam duas vezes antes de abordar qualquer navio que eles queiram, para assaltar e sequestrar os tripulantes. Em 2009, inclusive, um casal britânico foi capturado e liberado depois de nada menos do que 13 meses após o pagamento de um resgate. Gente, que loucura! Já pensou? O Estreito de Malaca também é outra região perigosíssima para os navios de cruzeiro. Tem cerca de 800 quilômetros entre a península da Malásia e a ilha da Indonésia de Sumatra.
Antigamente, eram consideradas como as águas mais perigosas do mundo, com cargueiros e turistas sendo frequentemente atacados por piratas. Hoje, felizmente, o problema diminuiu bastante graças a um melhor patrulhamento das águas, mas alguns grupos de piratas continuam a atuar em algumas áreas do estreito. Essas regiões que eu mencionei de ataques de piratas, elas atraem navios de cruzeiro, principalmente para os cruzeiros que fazem aquela rota ali do sudoeste asiático, como Tailândia, Malásia, Singapura. Então eles acabam tendo que desviar dessas rotas para não ter nenhum risco de sofrer ali um ataque de pirata. Mas a gente nunca sabe, né? Viajar por essas áreas, nem pensar, Deus o livre. Mas e aí, os cruzeiros não fazem nada para impedir esses ataques? Eu sei que você pensou nisso. Os cruzeiros que passam por essas regiões, eles seguem protocolos rígidos de segurança, inclusive com algumas técnicas como rota evasiva, aumento da velocidade, equipamentos de defesa, canhões de água e barreiras de som de longo alcance, que podem fazer com que os piratas se desorientem, né, em relação à localização exata do navio de cruzeiro. Além de que nessas rotas, se o navio de cruzeiro for passar por essas rotas perigosas, eles podem sim solicitar escolta militar e utilizar, por exemplo, navios de marinha para poder passar por essas regiões tão inseguras. E aí você deve se perguntar, uma outra pergunta, né? Mas por que os cruzeiros ainda fazem essas rotas? Apesar dos riscos, essas rotas elas são economicamente de muita importância. Elas conectam principalmente o Mediterrâneo, ali a Itália, Grécia, Turquia, a países do Oceano Índico, com destinos turísticos populares, como a Tailândia, Singapura e a Malásia. As companhias de cruzeiro garantem que essas áreas são extremamente monitoradas e as chances de um ataque bem-sucedido são extremamente baixas devido aos sistemas de segurança. Mas, né, gente, a gente nunca sabe, né? O que pode acontecer. Então, o que a gente deve fazer se um cruzeiro nosso for atacado por piratas? O que faremos? Para onde corremos? Bem, as companhias de cruzeiros têm essa informação, que os passageiros devem seguir todos os protocolos que foram apresentados no início da viagem. Tá vendo como é importante você prestar atenção nas dicas, nos procedimentos de segurança quando você é chamado? Até de piratas você tem que aprender a como se defender. Seguir as instruções da tripulação e ficar em áreas internas seguras. Aí eu me pergunto, quais seriam essas áreas internas seguras? Minha cabine, que eu tranco a porta e ninguém entra? E as companhias ainda afirmam que as tripulações são treinadas para lidar com essas situações de emergência. Ou seja, eles sabem o que fazem, né? Oremos. Apesar dos riscos, os cruzeiros modernos eles são extremamente seguros. E as chances de um encontro com piratas, né, a gente sabe que são mínimas. Mas elas existem, como vocês viram aqui nesse vídeo. Então, da próxima vez que você embarcar em um cruzeiro, lembre-se que enquanto você aproveita o luxo e o conforto do navio, da sua cabine, há uma tripulação altamente treinada e preparada para te defender de qualquer problema, de qualquer emergência, inclusive te defender até de piratas. Olha só. E isso garante com que a nossa aventura aí nos mares seja uma aventura segura. Ninguém quer pirata entrando no nosso navio para dizer que teve experiência, para dizer que viveu uma aventura inesquecível, né? Não precisa. Deixa do jeito que tá. Só não passa por essas regiões aí que eu mencionei. Somália, Golfo do Aden, litoral da Tanzânia. Melhor ficar distante, hein? Esse foi o vídeo de hoje, uma baita curiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, não se esquece, tá? Um cheiro. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.